Olá, irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira e a igreja nos convida a celebrar São Simão e São Judas Tadeu, que nós possamos pedir a intercessão desses apóstolos para que nós também possamos nos tornar cada vez mais discípulos do Senhor, dando nosso sim a cada dia e indo, anunciando e assim fazendo com que o reino de Deus aconteça. Obrigado a você que nos acompanha diariamente por meio desse programa, Uma Palavra para o Seu Dia na TV Evangelizar. Assim também fica o convite a todos para ligar e para se tornar um associado fiel. Precisamos da sua ajuda, precisamos ir evangelizando sempre mais. Por isso, nesse simples gesto, você também colabora na evangelização, na construção e na manutenção do próprio reino de Deus entre nós. Que nós possamos ir evangelizando, porque juntos nós evangelizamos sempre mais. Ligue 041 3221 6060 e depois que atender, tecle 1. Obrigado a todos também que nos acompanham por meio do Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Que a cada dia nós possamos levar a palavra de Deus a tantos e tantos corações. Pegue sua Bíblia, vamos juntos meditar a palavra de hoje, que é retirada de Lucas capítulo 6, versículos 12 ao 19. O texto diz assim: Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, vemos que Jesus usa como de uma pedagogia para convidar os 12. Assim também nós devemos aprender com Jesus. O que é que nós devemos fazer primeiro? Muitas vezes nós invertemos a ordem das coisas. Primeiro nós devemos nos colocar diante de Deus e ali fazer a nossa oração. O tempo necessário para que nós possamos ter clareza daquilo que nós vamos fazer. O que é que muitas vezes nós fazemos? Primeiro, procuramos fazer as coisas para depois pedir a Deus força para que nós possamos rever algumas coisas ou para que nós possamos sustentar algumas coisas. O princípio está errado. Nós primeiro devemos planejar e assim nos colocar nas mãos de Deus. Jesus fica uma noite toda em oração e ao amanhecer, esse simbolismo da noite para a claridade é este tempo de escuridão na vida, um tempo de escuridão no pensamento, mas quando o pensamento começa a tomar forma, como se um dia fosse clareando, aí nós somos capazes de tomar as decisões corretas. O simbolismo da noite e do dia, assim é na nossa vida. Tantas noites escuras que nós passamos a nossa vida, tantos tormentos, tanta angústia,
quantos momentos que nós precisamos parar e discernir sobre o que nós estamos fazendo. A partir do momento em que nós vamos recebendo alguma luz, aí nós já temos capacidade de tomar uma decisão. Antes, ainda não. Por isso, coloque-se em oração. Enquanto você não tiver esta luz de Cristo, não tome uma decisão. Procure ir rezando, colocando as suas angústias, os seus medos nas mãos de Deus e peça que Ele possa conduzir sempre mais a sua vida. Depois disso, Jesus vai até os discípulos, escolhe 12 dentre eles, aos quais chama de apóstolos. Estes que vão colaborar na evangelização. Veja que a partir do momento em que Jesus já não consegue mais atingir a todos, ele precisa contar com outras pessoas. E depois, mais adiante, nós vamos ver que Jesus escolhe outros 72 e envia 2 a 2. E assim, conforme o reino de Deus vai acontecendo no nosso meio, mais pessoas precisam ser colaboradoras nesse processo formativo de anúncio. E assim, hoje também você é um convidado. Quem sabe você não consiga anunciar pela palavra, mas você consegue auxiliar aqueles que pregam a palavra. Então nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que cabe a nós. Esse é o discernimento que nós devemos fazer nesse dia. Quais os dons que Deus me concedeu? Quais as capacidades que eu tenho para ajudar na obra da evangelização? Então é isso que eu tenho que fazer. Se Deus te deu dons, coloque esses dons a serviço. Se Deus te deu outras capacidades, coloque a serviço. E assim, a partir desse discernimento, nós vamos também evangelizando. Quem sabe não diretamente, mas indiretamente, como nos ensina a Santa Teresinha, há 2 formas de nós fazer missão: indo ao encontro ou rezando por aqueles que estão em missão. Nós acabamos também nos tornando missionários por participação, quando nós rezamos e assim ajudamos no fortalecimento daquele que está no trabalho, daquele que está fazendo esse serviço de evangelização. Por isso nós também precisamos da sua oração. Jesus que escolhe 12, Jesus que também nos escolhe. E assim conta com a nossa ajuda, conta com o nosso sim. Procure dar o seu sim também nesse dia para Deus. Se Jesus te convidasse hoje para ser um discípulo, qual seria a sua resposta? Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.